Hello, students! This is Rachel. Do you like animals? Vocês gostam de animais? Bem, eu gosto. Observaram que essa pergunta começa com a palavra do? Pois é, essa palavra não tem significado nenhum em português, mas é usada em inglês para fazer perguntas. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre o tempo presente simples em inglês em sua forma positiva. E na aula de hoje, vocês irão aprender sobre o tempo presente simples em suas formas negativa e interrogativa. Vamos então estudar a explicação sobre gramática no presente simples em sua forma negativa e também em sua forma interrogativa. Vamos ver primeiro a forma negativa. Se vocês já acompanharam minhas outras aulas aqui neste canal, devem ter aprendido então que o verbo to be é um verbo muito especial em inglês, porque ele consegue fazer sozinho sua própria forma negativa e interrogativa. Mas a grande maioria dos outros verbos em inglês não consegue, pessoal. Para fazer a forma negativa e interrogativa no presente simples, é necessário usar um verbo auxiliar, que, digamos assim, vai dar uma ajudinha para aquele verbo fazer a sua forma negativa. Os verbos auxiliares usados no presente simples em inglês são dois, do e does. Do é usado com os pronomes I, you, we e they, e does é usado com a terceira pessoa do singular, ou seja, os pronomes he, she e it. Do e does não possuem nenhuma tradução. Isso mesmo, eles não significam nada. Quando você vai traduzir uma frase em que aparece o do ou o does na forma negativa ou interrogativa, você simplesmente ignora que ele está ali e faz a tradução do resto da frase normalmente. Para formar então a forma negativa de um verbo em inglês, eu devo acrescentar a palavra not a do ou então a does. Se eu quiser também eu posso fazer uma forma contrata, unindo do com not e retirando o o. Ou seja, don't. Com does é a mesma coisa. Eu posso escrever does, unindo-o com not, retirando o o, trocando o o então por um apóstrofo, e o resultado é doesn't. Se eu quero falar, por exemplo, em inglês, eu jogo futebol, como é que eu falo? I play soccer. E se eu for falar em inglês que eu não jogo futebol, como é que fica? I don't play soccer. Pois é só eu localizar o verbo e colocar antes dele a palavra don't ou doesn't, dependendo do sujeito que aparecer na frase. Assim, por exemplo, eu vou falar I don't play, you don't play, we don't play, they don't play. Para a terceira pessoa, eu falo he doesn't play, she doesn't play ou it doesn't play. Observaram que quando eu usei o doesn't na terceira pessoa do singular, o verbo que antes tinha um S aqui sumiu? Isso mesmo. Observem que se eu fosse falar, por exemplo, assim, ó, ele joga futebol, em inglês seria he plays soccer, com o uso do S no verbo play, porque é a terceira pessoa, e nós aprendemos isso na última aula, não é mesmo? Mas se eu fosse fazer a forma negativa dessa frase, ficaria assim, he doesn't play soccer. Observem que o S que antes aparecia no verbo play não aparece mais. Ele é usado agora no auxiliar, doesn't. E aí, será que você realmente conseguiu entender essa minha explicação? Só tem um jeito de descobrir. Vamos então resolver um exercício. Write negative sentences. Escreva frases negativas no presente simples. Olha aqui o modelo. I play baseball. Na forma negativa fica então I don't play baseball. É muito fácil, basta eu localizar onde está o verbo e colocar antes dele o auxiliar. Don't, se o sujeito for I, you, we ou they, ou doesn't, se o sujeito for he, she, it. Lembrando que, se eu usar o auxiliar doesn't, eu preciso também retirar o S do verbo que aparece na forma afirmativa, ok? Faça então uma pausa em seu vídeo e resolva os exercícios de 1 a 4. Vamos corrigir? Number 1. He speaks Chinese. Ele fala chinês. Este é o verbo e observem que ele aparece com um S porque é a terceira pessoa do singular, não é mesmo? O que eu faço então? Antes do verbo eu coloco doesn't e como a palavra doesn't já tem um S, eu retiro este S daqui, ok? Ficando a frase assim, he doesn't speak Chinese. Ele não fala chinês. Number 2, I get up at 8 o'clock.
Eu levanto às 8 horas. Onde está o verbo? Aqui, get up. Então, o que eu faço? Simplesmente eu coloco antes do verbo o auxiliar don't. I don't get up at 8 o'clock. Eu não levanto às 8 horas. Number 3. Matt and Sandra live in Boston. Matt e Sandra moram em Boston. Onde está o verbo? Aqui. Live é o verbo morar. Para fazer a forma negativa, como vocês sabem, então é só colocar antes de live o auxiliar don't. Mas por que don't? Simples, porque Matt e Sandra são duas pessoas e correspondem ao pronome they. E quando o pronome for I, you, we ou they, eu devo utilizar o auxiliar don't. Matt and Sandra don't live in Boston. Matt e Sandra não moram em Boston. Number 4. Miss Hamilton teaches history. Miss Hamilton ensina história. Como o sujeito aqui é Miss Hamilton e ele pode ser trocado por she, é por isso que o verbo aparece com o uso de ES. Quando eu for fazer a forma negativa, basta colocar antes do verbo auxiliar, neste caso vai ser o doesn't, e retirar o ES. Miss Hamilton doesn't teach history. Miss Hamilton não ensina história. Vamos agora então para a forma interrogativa dos verbos conjugados em inglês no presente simples. Como você já aprendeu, eu uso o auxiliar do quando o sujeito da frase for I, you, we ou they. E eu uso does quando o sujeito for he, she ou it. Para fazer a forma interrogativa de um verbo em inglês, no presente simples, o que é que eu faço? Eu coloco o auxiliar do ou does antes do sujeito, sendo depois seguido do verbo, ok? Se eu tivesse então aqui a frase They play soccer, que significa eles jogam futebol, e eu fosse transformar esta frase em uma pergunta, como é que ficaria? Simples, basta colocar o do antes do sujeito they e seguir com o resto da frase normalmente. A pergunta fica então assim, do they play soccer? Se eu tivesse aqui uma outra frase, por exemplo, he plays soccer, ele joga futebol, que está na terceira pessoa do singular, eu faria a mesma coisa para colocar esta frase em formato de pergunta. Bastaria colocar o auxiliar does antes de he e seguir com o resto da frase, lembrando apenas de retirar o S do verbo, não é mesmo? E a frase ficaria assim, Does he play soccer? E é claro, como estamos falando de perguntas, vamos também falar de respostas curtas, que são respostas que contêm apenas 3 palavras. E as palavras costumam ser as seguintes. Quando o sujeito é I, you, we ou they, basta iniciar a resposta curta com yes, se ela for afirmativa, ou no, se ela for negativa. Coloque então uma vírgula, o sujeito I, you, we ou they e o auxiliar do ou don't. Do se for uma resposta afirmativa e don't se for negativa. Por exemplo, yes, I do, ou então no, I don't. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, do you speak English? Você fala inglês? Se sua resposta for afirmativa, você irá responder yes, I do. Se for negativa, você irá responder no, I don't. Observe que tanto uma resposta quanto outra possuem apenas 3 palavras. Se os sujeitos da pergunta forem he, she ou it, é a mesma coisa. Eu apenas vou mudar o uso do auxiliar. E as respostas ficariam, por exemplo, assim: yes ou no, vírgula, he, she, it, que são os pronomes, logo seguidos de does, se for resposta positiva, ou doesn't, se for resposta negativa. Por exemplo, se eu perguntar assim para você, Does your sister speak English? Ou seja, a sua irmã fala inglês? Se a resposta for sim, você dirá yes, she does. Se for não, dirá no, she doesn't. Ok? Vamos então agora testar os seus conhecimentos, resolvendo este exercício. Write questions, then write short answers. Observe que você terá que fazer aqui, então, 2 coisas. Primeiro, você irá escrever as perguntas e depois irá escrever as respostas curtas. As frases que estão aqui são todas frases na forma positiva. E na frente tem um símbolo indicando se a resposta que você vai dar para a pergunta deverá ser positiva ou negativa, ok? Olha o modelo. You do karate, que significa você luta karatê. Se eu for transformar esta frase positiva em uma pergunta, basta eu localizar o sujeito, não é? E colocar antes dele o auxiliar.
Do you do karate? Resposta positiva, yes, I do. Olha aqui outra frase. They have a big house. Eles têm uma casa grande. Para fazer então a pergunta, basta colocar antes do sujeito o auxiliar do. Do they have a big house? No, they don't. Agora faça uma pausa aí em seu vídeo e resolva os exercícios de 1 a 5. Prontinho? Vamos então corrigir. Number 1. Freddie takes a shower every morning. Freddie toma banho todo dia de manhã. Na pergunta, eu devo usar então does antes do sujeito, porque Freddie corresponde a he, ele. Does Freddie take a shower every morning? Observem que o verbo takes perde o S quando eu transformo essa frase em uma pergunta, ok? Yes, he does. 1, 2, 3 palavrinhas. A resposta é positiva, então eu começo com yes. Como Freddie é ele, eu uso então o pronome he. E como o auxiliar que eu usei na pergunta é does, eu repito o mesmo auxiliar na resposta. Yes, he does. Number 2. You like pop music. Você gosta de música pop. Para fazer uma pergunta, basta colocar o auxiliar do antes do sujeito. Do you like pop music? No, I don't, porque essa é a resposta negativa. Como a resposta é negativa, eu começo minha resposta com no. Quando o sujeito da pergunta é you, ou seja, você, na resposta devo utilizar eu, em inglês, I. E como essa é uma pergunta, usando o do, eu uso também o do na resposta, porém em sua forma negativa, don't. No, I don't. Number 3. Anne and Mary speak Japanese. Ana e Maria falam japonês. Para fazer desta uma pergunta, basta colocar aqui antes do sujeito o auxiliar do, porque Anne and Mary correspondem ao sujeito they, e com they eu sempre uso do, não é mesmo? Do Anne and Mary speak Japanese? No, they don't. 3 palavrinhas só é o que eu utilizei aqui na minha resposta curta. Como a resposta é negativa, eu começo a resposta com no. Anne e Mary corresponde ao sujeito they e eu utilizo don't como auxiliar da minha resposta. Number 4. Jennifer gets home at 4 o'clock. Jennifer chega em casa às 4. Observem que o verbo tem o S e aqui o sujeito corresponde a she. Portanto, o auxiliar que eu vou utilizar para tornar esta uma pergunta deve ser o does. Does Jennifer get home at 4 o'clock? Yes, she does. Eu começo minha resposta com yes, porque essa é a resposta afirmativa. Utilizo she para referir-se a Jennifer e utilizo na resposta o mesmo auxiliar da pergunta. Number 5. Roy and Amy go to school on Saturdays. Roy e Amy vão para a escola aos sábados. Para fazer dessa frase uma pergunta, eu coloco aqui antes do sujeito o que? O do. Do Roy and Amy go to school on Saturdays? No, they don't. Começo minha resposta curta com no, utilizo o pronome they, que significa eles, para substituir o sujeito Roy e Amy, e uso na resposta o mesmo auxiliar da pergunta, no caso do, em sua forma negativa. E aí, tem alguma pergunta? Se você realmente não entendeu alguma coisa, é só você perguntar que a Teacher Raquel aqui responde. E se você deseja praticar ainda mais esse conteúdo, acesse então os links que eu deixei na descrição. Curta o vídeo, assine o canal e até a próxima aula. Bye, bye!